Boa noite a todos, muita paz. Estamos dando início a mais um encontro, Centro Espírita Missionários da Luz. Hoje teremos o nosso Lubas, que vai comecinho do Evangelho segundo o Espiritismo, os primeiros momentos, vai nos falar sobre o Cristo. Os frequentadores da casa estão habituados já que a sequência da obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, tivemos ali no encerrar do ano 2022, o ano passado, o primeiro tópico desse primeiro capítulo, que foi Moisés. Hoje, a continuidade com Lubas, o Cristo, e brevemente teremos, numa segunda-feira, não a próxima, a seguinte, mas a sequência do Evangelho com os itens seguintes, que será a doutrina espírita, o próximo. Aliás, falando na sequência, vamos lembrar que no dia 14, agora de janeiro, o Centro Espírita Amigos da Luz, Analândia, estará completando os seus 16 anos de existência. Esta casa irmã, nasceu aqui, né? E a ligação entre as duas casas, desde a fundação, lá no dia 14 de janeiro de 2007, sempre foi muito estreita, tanto o intercâmbio daqui para lá, de lá para cá. E na próxima segunda-feira, o nosso querido Tiago estará aqui fazendo a palestra, trará o seu tema, dando continuidade a esse intercâmbio que se verifica desde a fundação daquela casa. Lembrar também que ainda existem panetones para serem negociados. Os interessados procurem aí o Reinaldo, a Tânia, a Marlise, a Andréia, Chocotone também, é uma beleza, né? Ainda tem. Muito bem. Dia 19, agora, ou seja, quinta-feira próxima, às 19h30, o reinício dos estudos. E a casa está estudando a obra O Céu e o Inferno. Estudo excelente, muito bom. Temos aprendido bastante com esta obra da codificação. O Céu e o Inferno. Evangelização infantil. O reinício das atividades, que acontece aos sábados, das 9 às 10h30, vai ser no dia 11 de fevereiro. Porém, atendendo a normas, preceitos, para reunião pública, crianças, necessário uma inscrição para a matrícula. É preciso, são normas, temos que seguir as normas. Então, procurem a Andréia para organizar isso aí, materializar esta necessária exigência para que as crianças e os jovens estejam aqui. Por extensão, os adultos também que acompanharem as crianças poderão vir, que nós teremos um cantinho para discutirmos assuntos pertinentes à doutrina espírita. Mais alguma coisa? Falei dos 16 anos, do Amigos da Luz de Analândia, falei que o Tiago, que é do Amigos da Luz, estará aqui a semana que vem, reinício dos estudos, falei dos panetones, procurar a Andréia para o reinício das atividades que vai acontecer no dia 11 de fevereiro, ao sábado, viu? Crianças, os jovens, adultos, avisos estão dados. É o que eu ia falar agora, Andréia. Exatamente.
Exatamente o que eu ia falar agora. O estudo online às terças-feiras, às 19h30. Bem, vai iniciar no dia 14 de fevereiro, é uma terça-feira. Procurem para isso, para ajustes dos interessados, procurar a Andréia ou a Tânia. Agora só falta ler esse papelzinho que está aqui na minha mão. E eu vou ler ele agora. Eles não sabem. É uma mensagem de Emmanuel, do livro de Respostas, editado pela Federação Espírita Brasileira. O medianeiro, Francisco Cândido Xavier. Não pares de trabalhar e servir, porque essa ou aquela desilusão te amargou os sentimentos. Os ingratos são portadores de moléstias de memória. Os agressores carregam brasas no pensamento. Os delinquentes são enfermos dos mais infelizes. Quando semelhantes companheiros te surgiram na vida, perdoa sempre. Eles não sabem quantas nuvens de dor estão amontoando sobre a própria cabeça. Vamos orar. Vamos pedir ao amigo nosso de todos os momentos, amigo incondicional, e sua equipe de trabalhadores ligados aqui com o Missionário da Luz, para que nos abençoem, nos inspirem, e nesse momento que antecede a preleção do Evangelho, que os nossos corações possam estar abertos à mensagem, predispostos a acolher ensinamentos para as necessárias mudanças de comportamento. Com os corações agradecidos pelo apoio da espiritualidade, iniciamos os trabalhos desta noite, dando graças a Deus. Lubas, por favor. Vamos afixando. Boa noite a todos. É uma grande satisfação estar de volta aqui, né, para falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, trazendo aqui um Evangelho de Jesus. E na noite de hoje, então, a gente vai dar continuidade, né, ao capítulo 1 do Evangelho, Não Vim Destruir a Lei, nos itens 3 e 4, onde nós vamos falar sobre o Cristo. E aí, a minha maior dor, né, é o espírito de terceira ordem abordar um assunto a respeito do espírito da envergadura do nosso Jesus Cristo. Dá um certo frio na barriga. Então eu pediria a caridade aí dos irmãos, para que fossem pacientes comigo e perdoassem qualquer deslize que porventura eu venha aqui cometer. No ano passado, o Acácio, nosso querido Acácio, que aqui se encontra, acabou de falar conosco, fez uma apresentação sobre Moisés. Então, como foi feito lá no ano passado, a gente vai fazer uma breve revisão, né? Uma apresentação brilhante, Acácio. Fez uma revisão histórica muito produtiva e muito esclarecedora para a gente.
mas eu vou tentar então relembrá-los alguns conceitos trazidos aqui pelo nosso irmão Acácio, né, que são importantes para a gente continuar o estudo a partir de agora e desenvolver o próximo tópico. Então vamos lembrar que os hebreus, eles eram escravos no Egito e após uma pequena negociação com Moisés, né, e o faraó, eles chegaram à conclusão de que os hebreus deviam abandonar o Egito. E assim aconteceu, né? Moisés conseguiu retirar alguns milhares lá do Egito e levá-los em direção a Canaã, né, a terra prometida. Naquela época, os egípcios ainda eram, os hebreus eram um povo ainda não muito evoluídos espiritualmente. Não vamos, eu acho que chamá-los de selvagens seria muito pesado, mas mais próximo do primitivismo. Então Moisés, ele se valeu de 2 artifícios para poder controlar esse povo, né? Foi um Deus terrível, um Deus que se devia temer, um Deus que castigava. Então, era um Deus ao que o povo temia. Então, se contrariasse as leis de Deus, provavelmente aquele que contrariou seria castigado, né? Então, Moisés, ele se utilizou das leis de Deus, dos 10 mandamentos, né? E também ele criou algumas leis próprias para poder controlar e manter o povo na linha. Esse povo, depois de 1.300 anos, novamente se encontra escravo, sob domínio romano, na terra que eles esperavam. 1.300 anos, esse povo já não era mais igual àquele povo que saiu do Egito, que andou pelo deserto, que teve uma certa renovação na sua população, e então esse povo já tinha um esclarecimento um pouquinho melhor do que aquele povo que saiu do Egito. Mas esse povo ainda acompanhava as leis mosaicas deixadas por Moisés, e eles tinham também a esperança, ditada pelos profetas, de que um rei viria libertá-los, um rei conquistador, que os libertaria e colocaria esse povo hegemônico sobre todas as outras nações. E era esse o rei que esse povo esperava, anunciado pelos profetas. Porque um povo ainda muito ligado à matéria. Então, tudo que se esperava, tudo que eles imaginavam era alguma coisa que viesse para atender às necessidades, os anseios materiais. Então, naquele tempo, a violência, a barbárie, a injustiça, o poder do dinheiro e as glórias externas era o desejo de todo homem, naquele tempo. Hoje não é mais assim, porque 3.300 anos depois, nós já estamos um pouquinho mais purificados do que naquela época. Então, a gente não espera mais um Deus, um rei que venha para nos trazer a hegemonia. Todavia, o que surgiu no lugar desse rei conquistador foi o filho de um carpinteiro. Um homem comum que se fez servo no lugar de ser servido, amparando as mazelas humanas, tratava as chagas físicas e morais daqueles que o procuravam,
sustentando as necessidades espirituais daquele povo. O Messias não ocupava lugar de poder. Andava com os coxos, leprosos, cegos e os estropiados da alma e do corpo. A eles provia alívio e apontava a felicidade futura, o reino dos céus, como a promessa de um mundo prometido. No lugar dos tesouros deste mundo, ele oferecia as riquezas da alma, indicando o caminho da vida eterna. Ao mesmo tempo que ensinava os poderosos, os ricos, os intelectuais, instruía os simples, os analfabetos e os pobres, mostrando que todos somos almas em evolução, irmãos do Cristo e irmãos entre si, filhos de um Deus único. Em uma didática perfeita, utilizou-se de coisas simples do dia a dia. Então ele nos instruía, naquela época, digo nós, nos instruía, porque provavelmente muitos de nós estivéssemos encarnados naquela época. Ele nos instruía com coisas do dia a dia, do cotidiano, falando sobre o grão de mostarda, falando sobre a figueira seca, falando sobre a pedra do moinho, contando histórias como a da dracma perdida, a da ovelha perdida, falava sobre um filho pródigo e tantos outros meios didáticos se utilizou o Cristo para que nos ensinasse os conceitos mais profundos da vida humana. E até hoje, esses ensinamentos, quando estudados por nós, apresentam aspectos, prismas, fatores diferentes, que nós, a cada leitura, tiramos um novo aprendizado. Quando proferiu o poema das bem-aventuranças, ofereceu o roteiro de felicidade e paz, apontando o caminho a seguir. Sem armas ou poderio militar, sem nada usurpar, ele conquistou o mundo inteiro. Com o único instrumento que estava à sua disposição, o amor incondicional. No Calvário deu o maior exemplo de desprendimento ao perdoar a maior das ofensas que um ser vivo pode sofrer, que é a perda da sua vida. Naquele momento crucial, ele perdoou todos os seus assassinos. Passados 2000 anos, a ciência, a tecnologia evoluiu e muito. Mas nós, moralmente, mudamos muito pouco. Jesus dividiu as eras em antes e depois de Cristo. Mas a verdade é que ele modificou profundamente a humanidade, que nunca mais foi a mesma. Esse foi o rei esperado pelos hebreus que eles receberam naquele momento. Agora, qual foi o objetivo da vinda desse rei? Qual foi a hegemonia que ele trouxe para o povo hebreu? O que ele trouxe de novo? E aí, nós vamos nos socorrer de Mateus 5, 17 e 18, né? Lá nas bem-aventuranças, não é isso, Acácio? É onde tem de 5 para frente, né? Onde Mateus ele aborda todas o sermão da montanha, e Jesus aí ele nos coloca: não penseis que eu tenha vindo destruir a lei e os profetas, não vim destruir, mas cumpri-los,
Porquanto, em verdade, vos digo que o céu e a terra não passarão, sem que tudo o que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único iota, um único ponto. E esse foi o trecho que Allan Kardec selecionou para estampar no Livro dos Espíritos. No Evangelho segundo o Espiritismo. Então, ele não veio modificar a lei, ele não veio modificar a lei de Deus. Só que aquelas leis de Moisés, as leis mosaicas, a do olho por olho, dente por dente, teve sim uma alteração. Né? Então se a gente continuar lendo lá Mateus, entre 21 e 46, né, Cristo diz: ouviste que foi dito aos antigos. E aí ele vai alterando as leis de Moisés que o povo conhecia, trazendo um novo conceito sobre as leis mosaicas. E então Cristo ele sintetizou a lei no amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Ele não modificou essa lei já existia. Como o Acácio falou o ano passado, né, Moisés já tinha estampado nos livros do Antigo Testamento essa lei. Amarás a Deus acima de todas as coisas. Está num livro, Deuteronômio. E ao próximo como a si mesmo, já está em outro livro, confere. Então são 2 livros, Deuteronômio, Levíticos, cada uma estampando um. E o que Deus faz? O que Jesus faz? Ele vem e sintetiza esse ensinamento da lei, que é a lei de Deus, e acrescenta ainda: aí estão a lei e todos os profetas. Então ele só ratificou a lei de Deus e modificou a lei mosaica. O que mais que ele modificou? Lembra daquele Deus assustador, aquele Deus vingativo, aquele Deus que impunha medo, que castigava? Jesus modificou, não o Deus, mas modificou o conceito sobre esse Deus. Então ele nos trouxe um Deus Pai, um Deus que ama, um Deus que perdoa, um Deus que nos dá novas chances, um Deus que ama todas as suas criaturas incondicionalmente e da mesma forma. Então essas foram as grandes mudanças trazidas por Jesus naquele momento. E ainda Jesus acrescentou: o céu e a terra não passarão sem que tudo esteja cumprido até o último iota. Né? O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que a lei de Deus ela deveria ser cumprida em toda a extensão da terra, em todos os seus itens, na sua máxima consequência. Somente nesse momento que as coisas sofreriam alguma modificação. Então, até que chegasse esse momento em que toda a lei de Deus, e qual é a lei de Deus? A lei do amor, né? Foi essa lei que Cristo nos trouxe, nos ensinou, a lei do amor. Então essa lei, ela teria que ser praticada sobre toda a terra e por todos. Então Jesus já ampliou esse conceito. Ele não restringiu a lei. Quando ele sintetizou a lei, ele ampliou o seu conceito. Ele ampliou o seu atingimento. Ele atingiria o mundo como um todo, a humanidade como um todo, e não somente aquele povo que era o dito escolhido de Deus. E qual teria sido um outro papel desse espírito
de luz, espírito de escol que passou pela terra. Eu vou me socorrer então da questão 625 do Livro dos Espíritos, né, bastante conhecida dos estudiosos espíritos. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Eu respondo ou vocês respondem? Né? Vamos ver em coro. Jesus. Olha que coisa linda. Né? Jesus, né? O modelo e guia oferecido ao homem. Mas olha que interessante, essa é a resposta mais curta que a gente encontra lá no Livro dos Espíritos. Mas a resposta em si não surpreende, porque quando a gente lê, a gente já começa a imaginar qual seja a resposta. Mas olha que interessante essa pergunta. Olha a pergunta feita pelo mestre Kardec. Normalmente, quando a gente está estudando o Livro dos Espíritos, a gente se atém muito ali na resposta, né? E não presta atenção na pergunta. A pergunta é tão ou mais importante, às vezes, que a própria resposta. Kardec poderia ter perguntado simplesmente qual o ser mais perfeito, né, que passou pela Terra, né, ou que Deus enviou à Terra. E a resposta qual seria? Seria diferente dessa? Claro que não, né? O ser mais perfeito seria o Jesus. Mas ele coloca aqui, para ser oferecido ao homem para servir de guia e modelo. Guia e modelo. Já aí a gente já começa a ver lá a perspicácia do pedagogo Kardec. Porque ele, como ele era pedagogo, ele era professor e ele ensinava, trabalhava com educação, ele sabia que a criança ela precisa de modelos para aprender. Ela precisa de tutor, de alguém para ensinar, para levar, para guiar. Então ele pegou e levou essa pergunta mais ou menos nesse sentido. Vem cá, e para o homem, qual é o guia, qual é o modelo? Né? Então quando a gente pensa em modelo, o modelo é aquilo que serve para ser reproduzido. Para se reproduzir, eu pego um modelo de alguma coisa para reproduzir igual. Né? Para imitar, para inspirar. No caso do mundo da moda, o modelo é aquele padrão de beleza que nós todos aqui, né, gostaríamos de um dia ter. Né? E no caso do mundo artístico, nós vamos encontrar os modelos para as pinturas, para a execução das esculturas. Então, que vai inspirar o artista a fazer a sua obra, configurar a sua obra. Então Jesus veio ser esse modelo, isso que a gente tem que reproduzir. Né? E qual é o modelo que ele nos traz? É um modelo de moral. A moral do Cristo é o modelo que vem para que nós possamos nos inspirar, para que nós possamos reproduzir, para que um dia alcancemos, né? Está lá na a última estrofe lá do Sermão da Montanha, último versículo. Sede perfeitos, como perfeito é vosso Pai que está no céu. Então, para que nós sejamos perfeitos, nós temos então o nosso modelo a reproduzir, que é o nosso Cristo. E o guia. Para que serve o guia? O guia, então, é aquele que aponta o caminho, aquele que conduz, aquele que aconselha. E olha só no Sermão da Montanha, o Cristo já nos deixou uma bússola, um mapa, um caminho a ser trilhado. Então, só ali ele já mostrou tudo o que você precisa para alcançar a perfeição. Se fizer tudo que está ali, você será bem-aventurado. Né? O Gandhi falou que o Gandhi não é cristão, né? Segue a religião indiana, hinduísta. Mas ele falou que... Falei alguma coisa errada, Cássio? Não? O Gandhi falou o seguinte, que se na Bíblia se perdesse tudo, mas ficasse o Sermão da Montanha,
não teria se perdido quase nada, que o Sermão da Montanha é a parte mais importante do Novo Testamento. Né? Então veja que o Gandhi também não é um espírito qualquer para se referir dessa forma ao Sermão da Montanha. Então ali nós vamos encontrar o caminho. E os aconselhamentos? Né? Lembrem-se daquelas parábolas contadas e que hoje a gente ouvindo e estudando e discutindo, vamos trazendo novos conceitos. Ali tem os conselhos para que a gente desenvolva a nossa conduta moral. Se eu fosse resumir esse estudo da noite de hoje em uma frase, eu teria escolhido essa frase aqui, de João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Está aqui o nosso modelo e o nosso guia. E como que seria seguir Jesus como guia e modelo? Bom, eu estou passando essa dica aqui porque assim, eu pensei muito, refleti muito durante minhas férias. Eu viajei, fui para um lugar bonito e fiquei imaginando lá como que eu faria para utilizar Jesus como modelo e guia. E aí hoje, então, a partir de um mês atrás, eu faço isso todos os dias, quando eu acordo até eu dormir. Bom, não cresceu o nariz, então, vamos lá. Uma dica interessante seria ver o que Jesus faria, porque nós nos colocamos, às vezes, em algumas situações em que é difícil a gente tomar uma decisão. Ou a gente é pego de surpresa e já dá uma resposta, ou já faz alguma coisa, já toma uma atitude. Talvez não seja mais adequada para aquele momento. E se eu tiver a calma e a tranquilidade de perguntar, o que Jesus faria? Como Jesus faria? E se eu tiver que responder, que dizer alguma coisa, o que Jesus diria? Como Jesus diria? Será que a gente consegue? Será que nós vamos conseguir um dia, antes de tomar qualquer decisão, de tomar qualquer atitude, de fazer qualquer coisa, imaginar no lugar de Jesus, um pouquinho pretensão demais, né? Vamos colocar Jesus em nós para que a gente possa agir, para que a gente possa atuar. Então, quando me encontrar em alguma situação, será que eu vou ter um dia a condição de colocar Jesus dentro do meu coração e tomar a atitude, dar a informação, dar a resposta correta, como Jesus daria? Olha só que coisa. E o que é que eu preciso para chegar no ponto de atuar, respondendo como Jesus responderia, fazer como Jesus faria? Aí vem o ponto do modelo. Vinde a mim todos vós que estáis fadigados, cansados, e eu vos aliviarei. Que meu fardo é leve, meu jugo é suave. Então, Jesus, se colocando à disposição para nos representar aquela figura que vai transmitir a segurança para que a gente possa caminhar a nossa estrada das encarnações, à medida que a gente vai adotando a postura de Jesus, a calma e a tranquilidade. Aprendei comigo que sou manso e humilde de coração. Olha só, Jesus, eu sou manso e sou humilde, entendeu? Ó, aprenda comigo. Por que a gente não consegue fazer a mesma coisa que Jesus fez? E Ele sabe o porquê. Ele sabe o nosso tempo.
Ele sabe que um dia nós alcançaremos algo melhor. Jesus também não veio simplesmente para dar os exemplos, para alterar as leis de Moisés, para ratificar a lei de Deus. Ele veio também trazer o cumprimento das profecias que anunciavam o seu advento. E aí nós vamos procurar essas profecias que estão lá no Pentateuco do Antigo Testamento. E nós vamos achar aqui vários profetas, né? Encontrei esses aqui, nesses itens. Alguns aqui são até confirmados depois no Novo Testamento, né? Mas eu não vou entrar nesses detalhes, porque senão a gente vai ampliar o nosso estudo e que o tempo não vai ser o suficiente para a gente atingir isso aqui. Então, mas eu separei aqui o Salmo 22, que é o Salmo messiânico de Davi. Ele é um pouquinho extenso, mas ele marcou a minha existência. Desde garoto, quando a gente assistia os filmes, né, na Sexta-feira Santa, toda Sexta-feira Santa, não sei se hoje tem isso ainda, mas na minha época de garoto, então assistia lá na Sexta-feira Santa, passava um filme, a história do nascimento de Jesus, até a crucificação, né? Então a gente ia massificando aí a vida de Jesus, e eu aprendi muita coisa, muita fantasia, mas depois você vai estudando, tal, entendendo, aprendendo, mas eu não entendia por que toda vez que eu via um filme e que durante eles na crucificação, no momento que ele já estava lá nos derradeiros momentos da sua vida, ele olhava para cima e dizia: Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Eu não conseguia entender por que ele falava aquilo. Porque eu sabia que Jesus, ele aproveitava todos os momentos para trazer-nos algum ensinamento. Então ele não perdia oportunidade nenhuma. Ele era um instrutor assim, de alto gabarito. Até que um dia alguém me apresentou esse salmo, o Salmo 22. E o Salmo 22 começa assim: Deus, ó Deus, por que me abandonaste? E aí descreve todo o processo da prisão do Cristo até a crucificação, o jogo disputando as suas vestes. Aí eu entendi que nesse momento ele ainda estava fazendo cumprir as profecias e estava dizendo: mais uma prova de que eu sou o cara. Quem tiver curiosidade, que ainda por acaso não tenha lido esse salmo, é o Salmo de Davi, o salmo messiânico, leia, ele é muito interessante, né? E uma coisa importante também da gente lembrar aqui é que para vir fazer a missão que Jesus veio fazer nessa terra, ele não era qualquer um, né? Ele era um camarada diferenciado, né? Então ele tinha uma autoridade. E de onde vinha essa autoridade? Ela tinha sido dada por Deus? Ou ela era da natureza excepcional do Espírito crístico, que é Jesus? Então a sua autoridade vinha do seu conhecimento, da sua sabedoria, da sua postura, né? No livro A Caminho da Luz, o Emmanuel nos conta a história do governador planetário, o cara que criou esse planeta, que recebeu de Deus a massa solar e moldou com a sua equipe espiritual, é claro, né? Porque é um trabalho hercúleo fazer uma terra. Pô, fazer uma casa já dá trabalho, imagina construir um planeta, né? E esse cara construiu esse planeta. Então pensem na capacidade
intelectual, moral, que tem esse espírito. Isso a gente está falando há 2000 anos atrás, e aí já progrediu, né? E Cristo, quando ele passou por nós e nos trouxe vários ensinamentos, ele... Tem alguma coisa errada aqui. Ele não disse tudo, limitando-se muito a respeito a muitos pontos, a lançar o germe de verdades, segundo ele próprio o declarou, ainda não podiam ser compreendidos. Então Cristo trouxe conhecimento, trouxe muitos conceitos para a gente, porque naquela época nós estávamos em condições de entender certos conceitos, mas muitos conceitos até hoje a gente não aprendeu. Né, Cássio? Quem é meu próximo? Até hoje a gente não sabe, não absorveu todos esses conceitos. Porque ainda nos falta maturidade espiritual para isso, nos falta maturidade moral. E ele sabia que muitos desses conceitos precisavam ainda do desenvolvimento da ciência terrestre. E que isso viria com o tempo. Mas isso é assunto para o dia 30, com a nossa irmã Cláudia. Então não vou nem dar spoiler da apresentação do estudo dela. Mas, veja que interessante, né? Deus, ele criou o homem simples e ignorante. Colocou o homem para ir encarnando e se desenvolvendo como? Não podia ele ter criado nós, ter criado-nos todos perfeitos? Ele não quis que nós nos desenvolvêssemos através dos nossos trabalhos, do nosso estudo, e não é isso que vem acontecendo ao longo desses milênios? Por que que Cristo iria contrariar uma lei de Deus? Então ele deixou, sim, esses germes de verdades, para que nós venhamos trabalhando, para que nós venhamos estudando, e através do nosso esforço, vamos desenvolvendo os novos conceitos, vamos nos melhorando como pessoas, porque nós temos o modelo, nós temos o guia. E aí, quão consolador, não é, nós termos um espírito dessa envergadura olhando para o nosso planeta. A gente vê as pessoas se digladiando, nas redes sociais principalmente, pelas ruas, reclamando disso, daquilo, da sua situação, do governo, do problema do vizinho e de milhões de outras coisas. Mas a gente esquece que tem esse governador tomando conta do planeta. E que aqui, no mundo que nós vivemos, nada acontece sem a permissão de Deus e sem a supervisão desse Espírito Crístico. Eu gostaria de encerrar aqui o nosso estudo fazendo a leitura de um texto que está contido no livro A Caminho da Luz, no seu capítulo 12, né, da psicografia apenas segura, do nosso querido Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, que chama O Exemplo do Cristo. Se nós referirmos, porém, aos problemas da política transitória do mundo, lembremos ainda que a lição do Cristo ficou para sempre na terra, como tesouro de todos os infortunados e de todos os desvalidos. Sua palavra construiu a fé das almas humanas, fazendo-lhes entrever os seus gloriosos destinos. Haja necessidade e tornaremos a ver a crença e a esperança reunindo-se em novas catacumbas romanas, para reerguerem o sentido cristão da civilização da humanidade.
E muitas vezes, nos corações humildes e aflitos, que vamos encontrar a divina palavra, cantando o hino maravilhoso dos bem-aventurados. E para fechar este capítulo do livro, aqui do capítulo desse livro, lembrando a influência do Divino Mestre em todos os corações sofredores da terra, recordaremos o episódio do monge de Manilha, que é acusado de tomar a liberdade de sua pátria, de tramar a liberdade de sua pátria contra o jugo dos espanhóis, é condenado à morte e conduzido a cadafalso. No instante do suplício, soluça desesperadamente o mísero condenado. Como, pois, será possível que eu morra assim, inocente? Onde está a justiça? Que fiz eu para merecer o horrendo suplício? Mas um companheiro correu ao seu encontro e murmura-lhe aos ouvidos: Jesus também era inocente. Passa então pelos olhos da vítima um clarão de misteriosa beleza. Secam-se as lágrimas e a serenidade lhe volta ao semblante macerado. E, quando o carrasco lhe pede perdão antes de apertar o sinistro parafuso, ele o que responde resignado: meu filho, não só te perdoo, como ainda te peço, cumpras o teu dever. E assim, meus queridos irmãos, que a palavra de Jesus não fique só nos lábios dos oradores, que a palavra de Jesus não fique só nos ouvidos daqueles que o seguem. Ante a lembrança do Cristo, possamos pensar nas nossas escolhas, nas nossas atitudes. Possamos refletir se fizemos a escolha por comodidade ou se realmente optamos pelo caminho seguro e correto. É certo que um dia todos nós deveremos aprender a trabalhar o bem e a trabalhar no bem. Quão bom seria se esse dia fôssemos despertados pelo som desses ensinamentos divinos do nosso Cristo. Se a gente pudesse resumir as palavras, os ensinamentos de Cristo, eu particularmente resumiria em uma palavra só: amor. O amor que resolve todos os problemas e sem o qual a vida não tem sentido. Boa noite a todos, desejo aí uma excelente semana e que Deus abençoe a todos com a graça de Jesus.